Fala, TCcinho, começando agora o nosso novo quadro. Não é tão novo assim, na verdade é uma nova temporada do Inspira. Já havia feito outras vezes aqui esse quadro do TCC Nota 10. O que é o Inspira? É um quadro onde eu trago um TCcinho que tirou 10 no TCC nesse semestre, no semestre passado, no semestre que acabou de encerrar ali. Para quê? Para que ele te mostre, ele te apresente aqui o que é um TCC Nota 10 de arquitetura, como foi esse processo, como foi essa caminhada, os desafios, porque nem tudo são flores, ele chegou ali até a nota 10, ou ela chegou ali até a nota 10, com muito esforço, com muita dedicação, e eu quero que você entenda como é que foi esse processo, e também eu quero que você entenda como ficou esse projeto para realmente você ficar com tudo isso fechado. O TCcinho que eu vou trazer é o Luiz Guilherme. Ele foi um TCcinho nota 10 agora, desse último semestre de 2023, que a gente encerrou agora. E ele tirou 10 no TCC1. Ele é de uma faculdade do Rio de Janeiro e ele vai apresentar aqui para você o trabalho dele. Fica até o final desse vídeo, porque no final ele traz ali indicações, ele traz ali sugestões, ele traz ali dicas valiosíssimas para quem vai fazer o TCC1 ou o TFG1 de Arquitetura e Urbanismo. Então, se esse é o seu caso, fica até o final, você vai ver um projeto muito bom. E se você vai fazer o TCC2, eu também aconselho que você preste muita atenção na apresentação dele. Por quê? Porque o Luiz Guilherme é muito bom, cara. Ele mandou muito bem na representação gráfica, na diagramação do projeto dele. Então, até isso você pode aproveitar em relação a essa apresentação que ele vai fazer aqui, beleza? Então é isso, vamos para o vídeo, fica até o final para acompanhar tudo e pegar essas dicas valiosas. Vamos nessa! E aí, Luiz Guilherme, tudo bem, cara? Como é Tudo que bem. tá? Não faz tanto tempo assim que tu apresentou o teu TCC, né? Tu apresentou Não, semana passada ou retrasada? Acho que foi semana retrasada, foi sem ser sexta passada, foi na outra sexta. E aí, já caiu a ficha que o TCC1 já acabou, que você tá no último semestre da faculdade a partir de agora? Então, cai, mas ainda tá aquela coisa, né? Eu ainda não acostumei a ficar parado. Tanto que semana passada eu entrei na mentoria, já fiz algumas coisas também, então eu não consegui ficar parado. Mas já caiu a ficha de que metade do caminho foi. Agora só falta essa... Sabe que isso é engraçado, né? Porque a maioria da galera já entregou o TCC, dos TCcinhos, já entregaram ali o TCC. E ainda tá tendo mentoria essa semana, né? A gente tá na última semana de mentorias aqui. E aí eu já resolvi começar a gravar os Inspiras aqui, esse quadro de inspiração. Para quem não é TCcinho ainda ou que não vai virar TCcinho, mas se inspirar ali para fazer um TCC nota 10 de verdade, como foi o caso do teu. Só que muita gente tá entrando nas mentorias coletivas ainda. E aí entra e fala, Vitor, eu não consigo, cara, eu tô no ritmo ainda, eu sei, é normal. Mas, cara, tem que aproveitar as férias também. Não sei se você já começou a aproveitar, descansar mais, mas tem que fazer isso. Então, pra aguentar. Eu comecei a aproveitar, porém eu fiquei doente na semana. Tipo, na sexta-feira eu apresentei, no sábado eu peguei uma gripe que, tipo, a imunidade tá lá embaixo, né? Depois da apresentação, depois da ansiedade, depois do nervosismo. E a batata, eu já tinha comentado com meus amigos, eu falei, olha, você pode apostar que na sexta-feira eu vou apresentar, no sábado vai acontecer alguma coisa que eu vou ficar doente. Foi dito e feito. Já sabia, né? Já sabia. Já sabia. Pois é, cara. Vamos lá, então. Tu apresentou o teu TCC1, né? Sim. Então, conta um pouquinho ali da história do teu TCC. Como foi que você... De onde você é, né? Começando. Como foi que você definiu a tua temática? Como é que foi essa questão daquele iniciozinho do TCC? Eu sei que não faz tanto tempo assim, né? Foi em fevereiro, parece que foi ontem. Mas conta um pouco de como é que foi esse processo inicial de escolha de tema. Tu já tinha teu tema definido? Me conta tudo. Assim, o tema, eu tinha essa questão, né, de fazer em relação ao carnaval, que eu sou do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, a cidade da região serrana, e aqui a gente tem uma cultura de escola de samba também muito grande. Então, eu já tinha essa questão do tema
em relação a isso do carnaval. Não tinha definido ainda o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu era tinha essa temática. Assim, não foi um tema que eu defini assim rápido, até porque essa questão do centro de produção, né, das escolas de samba era uma coisa que eu achei que ia ficar muito pouco. Então eu precisei pensar no que eu ia fazer para aumentar essa questão até chegar nesse centro de capacitação e de produção de carnaval aqui na cidade. Entendi. Então já tinha mais ou menos em mente o que seria o trabalho, mas ele foi sendo lapidado, ele foi evoluindo ali a partir do momento que você foi trabalhando, né? E foi a questão, até eu fiz o funil de temas, fiz aquilo tudo para ver se eu achava alguma coisa que me inspirasse, mas realmente já era um tema definido. Mas eu acabei aumentando ele porque essa questão ia ficar uma coisa muito industrial, né? Muito de aquela copia e cola, e ia me incomodar um pouco, porque eu não ia prender a minha criatividade. Sim, exatamente. Cara, muita gente entra em contato comigo perguntando isso. Eu preciso começar o semestre, ou começar a mentoria, já sabendo ali o tema que eu vou abordar, já com o tema definido, e a resposta sempre é não, até porque dificilmente a gente mantém aquele mesmo tema ali durante o TCC. No meu TCC, tá até aqui do lado, no meu TCC, eu comecei com um tema totalmente diferente, que era também uma escala muito grande, aí eu fui diminuindo, fui lapidando, e com o teu aconteceu isso também, e é normal. Fazer o funil de temas é até legal quando você já tem um tema definido. Para quem não conhece o que é funil de temas, é uma metodologia aqui do TCC Nota 10 para chegar no tema ideal ali do TCC, e ele deve ser feito até quando você já tem uma noção do tema, que foi o teu caso. Tu já tinha ali uma ideia do tema que iria abordar, né? Mas ainda assim tu fez o funil de temas. Sim. E serve para bater o martelo, né? Serve para realmente ter essa compreensão de, cara, é isso aí. Realmente vai seguir por esse lado mesmo, né? E aí como é que foi isso? Tipo, tu teve... Eu sei como é que foi porque eu te acompanhei o semestre inteiro, mas para explicar aqui pra galera que não te conhece ainda tão bem assim. Seguinte, Guilherme, quando tu fez o TCC, como é que era? Tu tinha acompanhamento com a tua orientadora? Era uma orientadora ali por aluno? Como é que funciona isso na tua faculdade? Conta um pouquinho. Então, a minha faculdade acabou passando por uma certa transformação no meu TCC, porque eu entrei de um jeito, né, que era a questão de monografia, e eles mudaram toda essa estrutura do TCC, e eu acabei tendo que fazer de um outro jeito. Então, tipo, eu tenho minha orientadora, ela é minha professora do TFG e é minha orientadora. Então a gente tinha acompanhamento uma vez na semana, que era aula e acompanhamento. Mas assim, tipo, é o acompanhamento daquele de professor, né? Ele te manda fazer uma coisa, você vai lá fazer e entrega na outra semana pra... Mas foi muito difícil para mim no início, né? Porque eu não sabia, até definir que não era para fazer uma questão de monografia, passou um tempinho de eu escrevendo muito texto. Então, tipo, da gente entregar para ela e ela falar, olha, porque não é isso. Vai fazer alguma coisa mais visual, mais assim, realmente mais visual, porque é o que eles querem agora. Eles não querem mais essa questão de monografia. Então foi relativamente bom em relação a isso, porque eu sou mais visual, né? Eu achei que eu teria dificuldade de escrever, até que não foi tão difícil. Mas aí eu acabei parando, assim, um mês de aula, eu parei de escrever, porque não tinha mais, tipo... Eu já tava com 20 e poucas páginas, ela falou, ó, tem muito texto e pouca imagem. Eu lembro dessa época, eu lembro. E inclusive a gente tem gravado esses trechos ali das mentorias Sim. coletivas, que você participou muito bem das mentorias coletivas. Acho que toda quinta-feira você tava lá batendo, Sim, toda quinta. ponto, né? E até os outros TCCinhos falavam que você sempre... Que a tua internet era o primeiro. Boa. Porque você sempre era o primeiro a entrar na mentoria e a levantar a mãozinha para ser atendido aqui no Meet. E aí o que acontece? Nesse início realmente foi muito complicado, porque quando a gente não sabe
esses entregáveis da faculdade, ou seja, o que precisa entregar no TCC, a gente fica meio perdido mesmo ali em relação a isso, né? Sim. Então essa migração de monografia para caderno diagramado mais prancha, que nem é tão definido isso, porque da tua faculdade de campos diferentes, cada professor pediu uma coisa nesse semestre, né? Sim. Eu tive outros TCCinhos assim, que cada um prancha, caderno, apresentação, no teu caso não teve apresentação, Não. só foi prancha e caderno, uma loucura. Realmente fica difícil, né? Até realmente isso ficar claro, isso demora. Mas o legal é que você não parou. Mesmo com essa indefinição da faculdade, que parecia que nem a professora sabia direito o que é que... Nem eles sabiam. Exato, nem eles. Nem eles sabiam o que é que teria ali. Você ainda assim conseguiu evoluir, né? Conseguiu avançar em relação ao teu projeto. Isso que é importante, né? E aí me conta, como foi pra você esse processo? O que é que você... Pronto, vamos lá. Você, Luiz Guilherme, tirou 10 no TCC1, certo? Sim. Chegou na nota 10, parabéns, beleza. O que foi que você fez ali? Foi que você conseguiu fazer? O que é que você acha que foi o segredo da parada para realmente conseguir dar conta de tudo, conseguir chegar nessa nota, conseguir conquistar isso? Me conta. Revela aí o teu segredo. Organização, eu acho que em primeiro lugar é ser organizado com as coisas que você vai fazer. Porque não... Primeira, porque eu tava com outra matéria de projeto, então, tipo, eu tinha que me organizar bem em relação a isso. Era uma matéria de projeto de paisagem, então era uma coisa muito grande. Então eu precisava me organizar e ter, tipo, assim, você falou, a minha orientadora também já tinha falado, faça um tema que você seja apaixonado. Tem que ter, tipo, uma coisa que você gosta muito, porque senão você vai ficar um ano lá falando aquilo, se não for uma coisa muito certa, não vai dar certo. Mas eu me organizei, assim, eu tenho meu cronograma de coisa para fazer e eu ia fazendo todo dia, mesmo que fosse um pouquinho, todo dia tinha alguma coisa para fazer para eu não me enrolar no final. Porque chegou nas últimas semanas, eu tinha que entregar esse outro projeto, então, tipo, eu fiquei acho que umas 2 semanas sem conseguir tocar nas coisas do TCC, porque não tinha tempo. Então é assim, você tem que se organizar. Eu me organizei, tinha meu cronograma, seguia no que tinha que fazer, entrava nas mentorias, eu acho que é essencial, porque se você não tiver mentoria ali, você não... Porque você é uma coisa nova, não é um projeto comum que a gente faz durante a faculdade, que é aquela questão de conceito, partido e análise do entorno. Você tem que ter uma questão de teórica muito, muito forte para você defender aquilo ali. Então, eu, pelo menos, eu não estava acostumado. Mesmo participando de projeto de pesquisa, é uma coisa diferente. Então, foi bem complicado. A diferença realmente existe e é muito porque nos outros projetos da faculdade os professores já chegam com tudo pronto, né? Sim. Os professores já chegam ali com, o tema é esse, o terreno é esse daqui, faça a análise assim do entorno e desenvolva o projeto para ali, basicamente. E ainda fala algumas coisas, até o programa de necessidade, às vezes já passa. E aí no TCC é completamente livre, você está completamente solto ali para desenvolver. Então, até chegar nesses critérios, você precisa ir fundamentando muito bem cada decisão, cada escolha, né? O que você fez muito bem, né? Eu decidi gravar com você esse Inspira. Esse é o primeiro Inspira do semestre, inclusive. Resolvi gravar contigo porque, de fato, foi a personificação ali do bom planejamento, do bom cronograma, de uma evolução ali que deu pra ver claramente como o teu trabalho evoluiu, como o teu trabalho avançou muito. E por isso quando você chegou dizendo, foi 10, a gente, beleza. Tipo, a gente já sabia, pô. Não que a gente eu queria o 10 de qualquer maneira, tipo, então... Exato, pô, tipo, já era certo porque tava muito bom, pô, tava tudo muito bom ali. Bom, vamos fazer o seguinte, acho que tá todo mundo já curioso para saber como é que foi o teu TCC e como é que ficou esse TCC aí com um tema tão diferente, né? Um tema diferente dos outros, de centro cultural, que a gente tá acostumado a ver por aí, escola, hospital e tal. Então saiu um pouco da caixa nisso, que é muito bom.
E aí vamos fazer assim, apresenta aí as tuas pranchas, a tua apresentação não, as pranchas mesmo lá que tu desenvolveu para apresentar o teu trabalho, né? São pranchas de um formato de A3, né? Isso que você desenvolveu. E aí apresenta realmente até como a gente conversou bastante nas mentorias ali finais aqui do semestre. Aquela apresentaçãozinha mostrando, dando zoom. Pode fazer a apresentação completa, fica à vontade. Não vou cronometrar o tempo. Como nas mentorias eu fazia ali, cronometrando o tempo. Fica à vontade, vamos fazer algo bem tranquilo, bem de boa ali, para realmente você conseguir mostrar tudo do seu trabalho, beleza? Beleza. Eu vou compartilhar aqui então. Vai lá, compartilha, que eu vou fixar aqui. Então, vamos lá, tá? Tá liberado, vou ligar o cronômetro aqui, brincadeira. Não tem isso, vamos tranquilo aqui. Não vão ser 15 minutos. Não vão ser 15 minutos ali, mas beleza. Apresenta o teu trabalho, inspira o pessoal aí como é realmente fazer um TCC nota 10 aí no TCC1 de Arquitetura e Urbanismo. Bom, o meu trabalho ele tem como tema, né? Divino Carnaval Enredos de uma História é um anteprojeto de um centro de capacitação e produção de carnaval aqui na minha cidade, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Bom, como justificativa, aqui na minha cidade a gente tem atualmente 9 escolas de samba. Elas são divididas em 2 grupos, o grupo A e o grupo especial, e a gente tem uma escola mirim que abrange assim todas as escolas, né? As crianças de todas as escolas. A cultura aqui de escola de samba, né, tá muito enraizada aqui na minha cidade, onde, tipo, a minha cidade tem 204 anos e a escola mais velha tem quase 80 anos, data da década de 40 do século passado. E esse projeto eu tenho como proposta de qualificar e aumentar essa cultura das escolas de sambas aqui na cidade. Com a construção de um centro de amplo valor cultural, social e econômico, visto que o carnaval movimenta muito dinheiro, eu tenho essa proposta de juntar aos 8 barracões das escolas de samba a proposta de um centro de capacitação nesse âmbito da parte artística das escolas de samba. Como objeto geral, né, o objetivo geral do meu projeto é esse centro, é um anteprojeto, eu tenho como objetivo essa profissionalização de toda a cadeia produtiva das escolas de samba do município, atraindo novos investimentos, turismo para o local. Então, os meus objetivos específicos são ter esse espaço seguro, visto que a gente tem alguns acidentes em relação a essas escolas, propor o uso num espaço ocioso aqui da cidade, que é a Fábrica Ipu, que é uma fábrica que está fechada desde o início dos anos 2000, e propor nesse espaço de capacitação uma nova edificação contemporânea, integrando aos antigos galpões dessa fábrica. Com a questão da segurança, claro, né? Então, eu tenho seguindo a NBR 977, sob o aspecto, né, de tem muito coisa inflamável, muito material inflamável. O meu projeto, ele se divide em dois programas de necessidade, o Centro de Capacitação, que ele envolve essa questão em 2 prédios, um prédio mais administrativo e de pesquisa, onde eu monto essa questão dessa administração do centro de capacitação e também uma parte de administrativo das escolas de samba, e um prédio todo voltado para essas salas de aula, entre aspas, da parte de qualificação, né? Então eu tenho sala de dança, sala de teatro, sala de música, ateliê de escultura e de construção de fantasias, etc. E também de desenho técnico, visto que atualmente aqui no Rio, acho que na maioria das cidades que tem escola de samba, a gente, que é arquiteto e urbanista, e os engenheiros, a gente tem um trabalho fundamental na construção desses carros alegóricos e tudo mais. E o centro de produção da escola de samba, ele é muito amplo. Então, eu teria 8 galpões, onde teriam toda a produção das escolas de samba, de alegoria, fantasia, dentro desse espaço. Além de, claro, pensando nessa questão urbanística e visto que é uma fábrica que está abandonada há muito tempo, eu propus uma praça central ali na frente da fábrica, onde vai ter espaço de apresentação, local de descanso e permanência para as pessoas da comunidade do entorno ali, porque é uma área muito residencial.
Bom, na minha análise do local, eu precisava de um espaço onde fosse grande o suficiente e perto o suficiente daqui da Avenida Alberto Brown, no centro da cidade, onde atualmente acontecem os desfiles das escolas de samba. Aí eu cheguei nesse espaço da Fábrica Ipu, que é o espaço maior aqui em relação ao uso, né, sem uso aqui no município. E, a partir disso, eu fui ao local fazer uma análise e um mapa de danos em relação ao prédio, do que eu ia encontrar ali. Como vocês podem ver nas fotos, é um local abandonado, mesmo tendo residências ao entorno e algumas empresas funcionando ali. A fábrica está em 90% dos seus prédios inutilizados, assim, não tem uso mesmo, só os prédios da frente e alguns blocos específicos. E a questão urbanística também completamente abandonada. A partir disso, eu fiz uma análise em mapas, uma análise climática, para eu entender um pouco de como que eu ia alocar esses prédios. Uso e ocupação, como eu já citei, é uma área muito residencial, ela tendo só essa parte comercial institucional ali na RJ 116, que é a via principal aqui, né, que corta a cidade. E a questão de zoneamento. A minha cidade, ela tem um zoneamento, e a partir disso, a fábrica atualmente, dentro desse zoneamento que aqui encontra na ZUC 5, ela tem essa área da fábrica, é uma área de interesse econômico do município. Então, ela já está destinada para esse novo uso. A partir daí, eu tive, pegando algumas referências, eu dividi em 3 tipos de referência o meu projeto. Então, eu tenho uma referência master, que é a Cidade do Samba Joãozinho 30, que é um projeto de 2006, onde a Prefeitura do Rio, né, da cidade do Rio de Janeiro, junto com a Liga das Escolas de Samba, construiu esses galpões para melhorar a produção carnavalesca da cidade do Rio de Janeiro. O local foi projetado para ser um local de produção e de ter também esse espaço central aqui, como vocês podem ver na foto, um espaço de praça onde teria apresentações e tudo mais. Porém, isso não aconteceu, só foi acontecer mesmo esse local de apresentações agora, pós-pandemia, que é onde acontece aqueles desfiles, mini desfiles e tudo mais. E, a partir disso, eu tentei entender um pouco desse local para eu não cometer os mesmos erros que aconteceram lá. Então, propor o uso 365 dias do ano e tudo mais, e ter essa questão de segurança muito, muito certo por conta dos acidentes que aconteceram lá no Rio e também aqui. E eu precisava entender um pouco dessa questão dessa arquitetura um pouco fechada, né? Visto que as escolas têm essa questão de manter muito o segredo do seu carnaval. Então a gente tem barracões muito fechados. A partir disso, eu peguei uma referência programática, que foi o Royal College of Art, em específico o Studio Building, que é um prédio novo, que fica em Londres, e ele tem essa questão de ter um programa de necessidade muito amplo. Então eles conseguem essa permeabilidade dentro do prédio, colocar esse projeto sem aquela coisa da sala de aula muito fechadinha. Então ele entra como uma parte mais programática para o meu projeto de capacitação. E o último projeto, eu trouxe uma referência arquitetônica, que é o The Ring, que fica na China. Ele entra em contraponto com esses galpões muito fechados das escolas de samba, onde eu proponho, a partir desse jardim, como é que é o nome? Desse jardim botânico que tem lá, desse prédio. A partir disso, eu trago essa permeabilidade do prédio, essa transparência do prédio para o meu projeto de capacitação. Visto isso, eu entro na questão do meu conceito. Ele parte do carnaval e da festa, da alegria como fio condutor, e chegando nas decorações carnavalescas do século passado, nas ruas do Rio de Janeiro, em principal ali no centro do Rio. Essas decorações, elas se perderam agora através do tempo, né? E elas tinham muito as formas geométricas e esse colorido. Então elas ficam no imaginário da população junto com outras decorações, como de Natal, Copa do Mundo. E as cores e as formas entraram no meu imaginário de como que eu colocaria esse conceito no meu projeto. A partir disso, eu fiz um partido de formas geométricas e cores,
ele é a principal levando em consideração, né, o melhor uso do centro de capacitação. E visto nisso, eu tenho esse padrão que eu fiz para ser a minha cobertura, entre aspas, do meu projeto. Então ele tem essas bandeiras coloridas, elas se contrapõem com bandeiras transparentes de policarbonato para ter uma incidência solar. E o espaço interno sendo essa praça, sendo esse local onde fosse a grande rua de desfiles e tudo mais, onde eu posso colocar ter essas decorações vistas de baixo, né? Como se fosse realmente aqui na questão da rua. Como requisito técnico, o meu prédio ele fica na ZUC 5, ele é do tipo não residencial, comercial ou de serviço. Ele tem que seguir todos esses parâmetros. E como eu escolhi manter a fachada de um dos prédios da fábrica, eu precisava adequar as novas construções, visto que a fábrica não segue esse zoneamento, né? Por ser uma fábrica muito antiga, ela não segue esse zoneamento atual. Aí, a partir disso, eu analisei o terreno, como vocês podem ver, é um terreno muito grande, e eu não usaria essa fábrica toda. Eu usei só 2 blocos, o bloco 1, que ficava alocado aqui, e o bloco 2, que é esse aqui. O bloco 2, para manter a paisagem atual, visto que aqui a gente consegue ver da rua frontal, né, da RJ, eu escolhi manter essa fachada. Então eu aloquei os barracões do grupo especial aqui encaixando nessa fachada atual. Aqui onde fica alocado o bloco 1, eu propus essa demolição total, visto que o meu programa não se encaixaria nos prédios, e nessa questão de segurança também ele não se encaixaria. Então eu propus a demolição total, e a partir disso eu aloquei os blocos do grupo de acesso, os 2 prédios de capacitação, e ainda dei um espaço para um estacionamento. Aqui na frente, atualmente a gente tem onde era anteriormente, né, a fábrica aqui utilizava esse espaço como área de lazer da fábrica. Então a gente tinha aqui uma quadra e um campo de esporte. E atualmente a gente tem essa empresa, Time Express, que é uma empresa de transporte rodoviário, de entrega, né? Então eu propus que ela seja alocada aqui em outro bloco da fábrica, para eu poder fazer essa praça central aqui nesse terreno. A minha volumetria, ela parte muito desse contraponto, de eu conseguir ter esses barracões que são muito fechados e prédios com ampla visão, né? Então eu tenho essa fachada de vidro muito grande e um aspecto de casca, com as decorações aqui, como vocês podem ver, e os barracões onde eu tenho essa abranger, né, 8 barracões onde as escolas de samba vão ficar alocadas. A partir disso eu fiz uma maquete, né, depois de eu fazer minha setorização. Então aqui você pode entender um pouco melhor essa questão dessa volumetria. Aqui onde fica o bloco 1, ele tem essa fachada original da fábrica e eu encaixei os barracões no local existente. Eu precisava de ter essas ruas, né, visto que aqui eu não conseguiria abrir portões aqui para frente para os carros alegóricos saírem. Então eu aloquei essas ruas aqui. A gente tem no bloco de barracões do acesso, ele fica na parte de trás do centro de capacitação, então tem essa transparência aqui em relação ao prédio de capacitação, que fica no número 3 e no número 4. Aqui o estacionamento, onde eu consegui alocar também, e a praça central. O meu barracão do grupo especial, ele segue uma questão de tamanho do que é atualmente as escolas de samba. As escolas de samba aqui da minha cidade, elas desfilam com cerca de 5 a 6 carros alegóricos, com mais ou menos 1.000 componentes cada uma. Então, são escolas de samba grandes. Então, eu precisava alocar esses 5 barracões. Então, eu cheguei numa metragem de 650 metros quadrados, mais ou menos. E, a partir disso, eu fiz essa alocação do uso do meu programa de necessidade. Eu precisava ter essa saída de emergência, visto que a NBR 977 ela tem essa questão, então eu já aloquei essa questão da NBR, e aqui, nessa parte do bloco, ele fica em 3 pavimentos, térreo, primeiro e segundo. Eu tenho toda essa questão do programa de necessidades ali, produção de esculturas, de pintura, de fantasia,
etc. Então, o bloco de acesso ele segue esse mesmo parâmetro da NBR 9077, porém em menor escala, visto que as escolas desfilam com cerca de 4 a 5 carros. Então ele tem mais ou menos a metade do tamanho, 300 metros quadrados. Então aqui também tem essa questão de ser térreo, primeiro e segundo pavimento, onde eu aloco o meu programa. O centro de capacitação ele se divide em 2 blocos, como eu citei anteriormente. O centro, a parte administrativa fica nesse bloco maior, onde eu tenho toda a parte administrativa de arquivo, de sala de reunião, diretoria, dividido também em térreo, primeiro e segundo pavimento, visto que eu posso só ter 3 pavimentos, de acordo com o zoneamento. Só que ele tem uma grande área de convivência, onde eu tenho essa questão de ter uma biblioteca aberta para o uso da população, para ter essa questão de convivência aqui com uma escada viva, uma escada arquibancada, né, onde eu posso ter esse uso, e alocar melhor essa questão de você ter essa questão da rua dentro do prédio. O prédio educacional eu separei principalmente porque aqui nesse prédio eu preciso de ter sala de pesquisa, e pesquisa precisa de um certo silêncio. E como eu tenho sala de dança, sala de teatro, sala de construção de esculturas e coisas que fazem um certo barulho, eu precisava dividir esse prédio. Então, a partir disso, eu dividia que ele fica alocado realmente só a questão de educacional. Então, eu tenho as salas de teatro, salas de música, de dança, e também tendo uma área de convivência grande para a questão dos usuários, né? E a partir disso, eu fiz alguns cortes, né? Um corte mais esquemático, não é uma coisa muito técnica ainda. Aqui para vocês terem uma noção de como que é essa construção. A gente tem os carros alegóricos, né? Eles ficam alocados no térreo e tem esses 3 pavimentos. Aqui no terceiro pavimento entraria uma grande talha aqui para o movimento de esculturas e tudo mais. Aqui o bloco dos barracões do acesso, eles têm uma menor volumetria, né, claro, e também seguem o mesmo aspecto. Aqui o centro de capacitação, ele se divide em 2 prédios. Vocês podem ver o prédio aqui da parte educacional, como que ele tem esse pátio central, né, onde a gente tem essa visão toda do bloco. Eita, tá travando aqui. E aqui o centro administrativo e de pesquisa, onde eu também tenho essa parte do centro de ter um prédio dentro do outro, né? Usar essa questão da casca. E aqui a escada arquibancada e tudo. Bom, para terminar, o meu projeto ele foi muito, muito importante para eu poder entender um pouco dessa questão de como que eu ia alocar esses 2 usos, né? Porque é um uso de produção que é muito industrial e uma parte mais de criatividade, né? Dessas capacitações. Então, foi importante eu me aprofundar um pouco nessa análise teórica e de programa e de toda essa questão do que eu não posso fazer em relação à cidade do samba do Rio, para eu ter um melhor uso, uma melhor segurança dos prédios em si. É isso, acho que é isso. Muito bom, é isso aí, Carlos, muito bem. Mais fácil ou mais difícil do que apresentar na banca? Eu acho que eu desaprendi, que eu testei tanto que ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Tava tão na sequência ali dos ensaios, né, que na banca foi mais fácil. Cara, é muito bom o teu trabalho. Chega a ser até surpreendente o nível que você conseguiu chegar no TCC1 ou no TFG1, né? Sim. Essa maquetezinha não é física, tá, galera? Essa maquete física. Essa maquete aí é um render, na verdade. Essa da prancha anterior também, que tem uma mãozinha ali segurando. Assim, é aquela coisa, o teu trabalho ele não tinha como não ser 10, porque ele tá muito bem solucionado, tudo foi muito bem pensado, desde a setorização, de como encaixar cada setor, por que encaixar cada setor em cada local dessa fábrica antiga ali, abandonada. E cara, tanto nessa questão projetual, como também na questão da representação, você mandou muito bem. Você mandou muito, muito bem. Então, parabéns, Guilherme. De verdade, já te elogiei aqui demais. E aí,
Bom, quero saber uma coisa pra você, né? Eu quero saber uma coisa de você nesse momento aqui. Vou até parar aqui a tua apresentação, mas eu consigo tirar aqui. Vamos lá, voltamos. Boa, isso, voltamos. Vamos lá, quero saber duas coisas suas, tá? Primeira coisa, o que para você foi mais desafiador nesse semestre e o que você espera do TCC2 ou do TFG2 para você? Me conta um pouco disso. O que foi mais difícil nesse semestre e qual a tua expectativa para o próximo? Eu acho que o mais difícil, além da organização, que eu já sou muito organizado, mas eu acho que eu tive que me manter muito na linha, visto que eu tive alguns percalços, né, para ser vencido nessa mudança de base do TCC e do que era feito. Então eu precisei me manter muito na linha para eu não pirar, tipo, não, visto que não, nem a minha orientadora, tipo, mesmo ela sendo a melhor pessoa do mundo, ela não sabia o que a gente tinha que, porque era muito complicado, tava mudando tudo, então, tipo, a gente até definir isso tudo foi muito complicado. Então eu precisei me manter na linha para eu não pirar. Por ser essa pessoa muito organizada, eu tenho essa coisa, eu gosto muito de um cronograma, eu gosto das coisas muito organizadas, então eu precisei me manter muito na linha. Mas para mim, eu achei que ia ser muito desafiador, acabou não sendo tanto, foi a questão de escrever, porque não é uma coisa que a gente está acostumado. Então, para mim foi bem assim desafiador eu escrever de forma ler muito e escrever muito para conseguir ter uma base muito fundamentada desse tema, né? Que é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa muito pessoal. Eu precisava ter uma base muito assim, tal pesquisador falou isso, é uma coisa muito certa e tal. Então foi bem complicado para mim essa parte de pesquisa e de ler, escrever, fundamentar mesmo. E para o TCC2, eu acho que essa parte de projeto, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de abrir mão de algumas coisas para, como eu recebi algumas sugestões na banca em relação à questão, principalmente de ventilação e essa parte mais de aspecto mesmo de ventilação e de fazer shafts e abrir mão de algumas coisas vai ser bem complicado para mim. Então eu acho que essa parte me deixa um pouco aterrorizado de eu abrir mão de por exemplo, de ser um prédio dentro do outro e tudo mais. Eu acho que eu vou ter que aprender a abrir mão de algumas questões. Mas, cara, isso também acontece no TCC1, na parte Sim. teórica também, nessa parte de fundamentação, de decisão projetual. Querendo ou não, nenhum projeto a gente vai fazer ali sem abrir mão de determinadas questões, determinadas soluções. Tipo, eu tive que abrir mão de fazer toda a modelagem da fábrica, porque eu falei, não vai dar porque não ia tempo. dar tempo, exato. A gente Não vai dar tempo. precisa realmente ter estratégias ali de compreender tanto o que dá tempo, como também o que vale a pena a gente detalhar, né? Tipo, não valia a pena detalhar Não. e modelar a fábrica inteira nessa altura do campeonato. Então, tipo assim, a estratégia ali, ela vai permanecer a mesma. A gente vai precisar, né? Eu tô falando que se você tivesse renovado a mentoria já renovou a mentoria ali. Mas caso você renove a mentoria, a gente vai justamente tendo que fazer esses encaixes. A parada de ter mentoria coletiva por semana é justamente por isso, porque toda semana o jogo muda praticamente. Toda semana, não, Vitor, eu conversei com a minha orientadora, hoje ela pediu isso. Sim. Dessa vez ela pediu aquilo. Dessa vez ela falou que o foco não é esse, que o foco vai ser, sei lá, fazer a parte interna da fábrica. E, cara, lascou, tipo, vai ter que mudar tudo. Então, realmente isso acontece e pode acontecer ali no TCC2 também. Muitas chances. Foi muito a questão de sugestão e de coisas que eu e a minha orientadora, a gente acaba não vendo. Você também, porque a gente ficou muito tempo envolto nesse projeto. Então, uma outra pessoa, uma terceira pessoa olhando de fora, ela deu sugestões que realmente eu preciso pensar para eu embasar esse meu projeto. Tipo, não, se alguém questionar, não, foi desse jeito. Foi mais questão de sugestão. Para seguir ou não essa sugestão.
no TCC tudo é possível desde que justificado. Então, a sugestão dela vale a pena ser levada em consideração para justamente você criar esses argumentos para seguir essa sugestão ou não, né? Ou não acatar. Então, é esse o caminho. É esse o caminho. E aí, pra gente encerrar aqui, né? Que senão a gente conversa aqui até anoitecer o dia. Vamos lá, me conta uma coisa. Você então agora é um TCC1, é um aluno que está saindo ali do TCC1 e vai entrar no TCC2 com a nota 10 ali. Sim. Duas questõezinhas assim pra gente encerrar. Como foi para você tirar o 10, chegar no nível máximo ali para um TCC1? Como foi para você esse sentimento? E o que é que você pode dar de sugestão para quem vai passar pelo TCC1 agora? Para quem vai começar o TCC1 agora nesse semestre, coisa que você já finalizou, já encerrou com essa chave de ouro. Então, para mim, acho que o sentimento foi de realização. Falar, não, fui pelo caminho certo, é desse jeito, deu certo. Mas eu acho que o mais importante é você estar realizado com o seu trabalho. Mesmo que não seja um 10, que seja uma nota mais baixa, eu acho que a realização de você estar satisfeito com o que você entregou, eu acho que é o principal. A gente tem que ter essa questão muito na cabeça para não ficar se cobrando, tem que tirar 10, tem que tirar 10. Claro que o 10 é maravilhoso, mas é uma questão muito tipo de você estar satisfeito com o que você entregou. Eu acho que tem que ser muito desse caminho, né? Bota na cabeça que o que você ficar satisfeito é a sua nota 10, mesmo que você não receba 10. Eu acho que é por esse lado. E eu espero manter o 10 no TCC2. Eu espero que seja por esse lado também. Agora a gente vai em busca da nota 20, né? De virar um TCC nota 20 aqui. Eram os 2 quadrinhos aqui. É isso aí, ó. Os 2 já em casa. É o seguinte, e aí aquela sugestão para quem vai enfrentar o TCC1 agora, coisa que era você em fevereiro, no começo desse semestre aqui que a gente acabou de encerrar. Mantenha calma. Seja calmo o máximo possível. Faça uma coisa que você goste, né? Como eu já falei, se apaixone pelo seu tema. E siga a sugestão, mas se for uma coisa que você acha que não vale a pena, bate o pé. Mesmo que seja, cause algum atrito, bate o pé que aquilo ali, que você quer fazer. E organização, acho que é o fundamental para você não se perder, porque senão vai chegar no final, vai ter um monte de coisa para fazer e não vai dar tempo. Aí você é noite sem dormir, mas se organiza que tudo se encaixa. E você fala de organização e todo mundo acha que a organização de TCC é aquela coisa que a pessoa cria um planejamento ali no início do semestre e vai seguir aquilo até a data da banca final. Só que a organização ela é algo diferente, né? A organização ela muda praticamente todo dia, praticamente toda semana. A organização de escrever, que foi como eu comecei o TCC, ela rolou só no primeiro mês. Depois que mudou tudo, eu tive que me organizar de novo. Exato. Mas a organização não é um cronograma fixo estabelecido que você vai seguir até o final do semestre. Não. Mas é o compromisso de alterar, de se reorganizar sempre que precisar ali, mas não ficar fazendo às cegas. Né? Não ficar fazendo às cegas sem controle de tempo, sem controle do que precisa desenvolver no tempo que você tem. Seguir as sugestões assim que você dá, que o orientador dá, não faz isso porque não vale a pena, são coisas que a gente tem que ver realmente que são pessoas que têm mais capacidade, que estão vendo realmente que aquilo ali não vai, não adianta você se aprofundar numa coisa que não vai dar resultado. Então é muito desse lado, seguir as orientações, cronograma de tempo, eu vou levar 2, saber a sua capacidade de fazer aquilo ali. Eu vou demorar mais tempo para fazer, sei lá, uma planta. Então você deixa um tempo maior. Então é muito seguir essa questão e seguir as sugestões e se organizar e sempre manter essa calma. Eu acho que é manter a calma, porque senão ninguém aguenta.
mandou bem demais, não só no TCC, mas aqui no nosso primeiro Inspira do semestre também. É isso, só tenho a agradecer a você por todo o empenho. Eu sempre falo isso, de nada adianta estar aqui nas mentorias individuais, nas mentorias coletivas, no Telegram. Teve mentoria coletiva que durou 6 horas e meia, 7 horas ali sem parar. Mas de nada adianta eu estar aqui falando e tudo mais se você não segue as recomendações, se você não evolui em relação ao que a gente conversou. Então realmente é um jogo duplo ali, né? Precisa o querer é do aluno primeiro, depois que... Exato. Então a tua dedicação, o teu esforço nesse semestre, ela deu resultado. Deu. Então é isso, parabéns. Obrigado. Tá? Fico muito feliz de você ter topado a mentoria no TCC1. E se você quiser renovar, estaremos aqui de novo. Eu quero ser o primeiro esse período. Que é isso, hein? Vai ser disputado essa vai. Pra ser o primeiro desse semestre. TCC1 eu não consegui, mas foi quase, mas nem se vai. Ficou em que posição o teu? Eu acho que foi 20, sei lá, alguma coisa assim. Caramba, não, chegou... Cheguei quase. Foram segundos, pô, então foi muito... Foi segundos mesmo. Pois é, não, mas é isso. Muito obrigado pela Obrigado participação você. Aqui. E sabe como é que funciona, né? Qualquer dúvida é só mandar no Telegram que estaremos por lá. Daqui pra frente, né? É sempre assim, tá? Obrigado. Valeu, cara. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, parabéns, muito bem, mandou bem pra caramba, porque esse Inspira, cara, com o Guilherme foi sensacional. TCC1, mas cheio de informação, cheio de coisa legal, um trabalho desafiador. E espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Teremos outros Inspiras aqui, até porque TCC nota 10 não falta aqui na mentoria, hein? Não falta. A gente vai trazer muita gente boa para apresentar o TCC para você, para te mostrar os desafios, te passar ali várias dicas, várias sugestões e formas para te ajudar no teu TCC também, beleza? Então vamos para cima, assiste os próximos episódios, estou te esperando aqui. Não deixa de me seguir aqui no YouTube, no Instagram, vamos com tudo, tá?